Primeiramente aqui, queria falar para vocês, né? Eu perguntei para você o quanto você tem sido abençoado, porque eu tenho sido muito abençoado, né? Domingo passado ouvimos uma palavra falando sobre o chamado de Samuel, né? E todos nós temos um chamado, né? E esse chamado está sobre a minha e a sua vida, que é pregar o Evangelho, levar as boas novas do Evangelho, do amor e da graça de Deus. Amém? E eu queria compartilhar com você hoje sobre a simplicidade da graça de Deus. A simplicidade da graça. Amém? Porque muitas das vezes Deus ele traz palavras sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e são palavras diretas, palavras que vão, né, de encontro à nossa vida com aquilo que Deus quer para este tempo. Mas às vezes eu acho que nós, como o nosso coração mundano, um coração carnudo, né, quer mudar algumas coisas, né? Deus fala assim: filho, eu quero te abençoar. Aí Deus ele quer te abençoar, mas você, mas eu tenho que fazer tal coisa. Não. Tem até um louvor que eu gostava muito, né? Hoje eu não escuto tanto, mas fala que é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo, né? Amém? Mas a graça de Deus, ela é simples e direta sobre a minha e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com você sobre esse não é um tema, porque a graça de Deus ela não é um tema, mas ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida para a nossa vida. A graça de Deus ela não é algo que tem que ser entendida no nosso intelecto, naquilo que nós sabemos ou imaginamos ou que nós conhecemos. Mas a graça de Deus ela é algo que tem que ser revelado no meu e no seu coração. Então, não é algo que é para ser entendido, mas é algo que é para ser revelado, como uma revelação no seu coração. Amém? Então, quando nós estamos dizendo que estamos querendo viver debaixo dessa graça, quando nós falamos que estamos vivendo nessa graça, então nós estamos dizendo que estamos vivendo da revelação dessa graça sobre a mim e sobre a sua vida. Então não é uma religião, uma crença, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida baseado no quê? Na graça de Deus. E a graça de Deus ela veio através do quê? Da redenção dos meus e dos seus pecados na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. A graça de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Ela reflete aquilo que Deus é. Amém? Eu fui dar eu estou igual pastor, estou andando pesquisando. Eu fui pesquisar o que significa a palavra graça. Muitas das vezes a gente já falamos que a graça de Deus é favor imerecido. Mas lá eu vi também que a graça de Deus, ela é uma dádiva, algo que é dado pelo Senhor. Amém? Aleluia. Então, nós estamos cada dia mais avançando nessa graça, crescendo nessa graça. E o que é crescer nessa graça? É crescer na revelação dela. Amém? E por que, Jefferson, que a graça de Deus, ela é uma transformação de vida, né? É porque ela alterou a matemática de Deus. Ela alterou tudo aquilo que as pessoas e o mundo achavam que era correto, né? Se você vê, a Bíblia ela relata muitas e muitas das vezes que uma das maneiras que o povo crucificou Jesus é porque ele ia contra aquilo que eles imaginavam que era correto. Nós vemos isso também quando a mulher ela é pega lá em pecado e o povo olha para Jesus e fala assim, a lei fala que ela tem que ser apedrejada. Você não é o filho de Deus? Você não diz que é o filho de Deus? E Jesus fala, então aquele que nunca errou atire a primeira pedra. Porque Jesus ele veio aqui para alterar essa lógica.
Jesus veio aqui para alterar tudo aquilo que o ser humano achava que era possível, que era concreto, que era palpável. Mas Deus, Ele entregou o Filho dele como a redenção dos nossos pecados, para tirar tudo aquilo que para o homem era concreto, para tornar as coisas impossíveis sobre a minha e a sua vida. Amém? Aleluia! Deus, Ele não guerreia com o caráter dele. Então Deus, Ele criou a lei para que o homem tivesse como um padrão, como um plumo daquilo que é correto, né? Mas eu creio que quando Deus, Ele olha para mim, para a sua vida, fala assim: mas eu não posso deixar o meu filho ir de ladeira abaixo, ir para o inferno, e viver as coisas que eu não sonhei para ele. Então peraí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma emenda constitucional. Vou fazer uma emenda que é o quê? Que é a morte do meu filho, para que ele morra e eles vivam. Mas ele vai ressuscitar, para que a gente tenha direito da abundância da graça de Deus. Amém? Aleluia? Isso é muito poderoso, irmãos. É algo que é inexplicável. Como nós vemos lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor te chamou para desfrutar dessa graça eternamente. Amém? Um pouco antes do culto começar, eu postei uma imagem aí, e eu pedi para os meninos colocar ali, para você ter uma noção mais ou menos de como é essa graça sobre a minha e a sua vida. Pode pôr, Bruno. Olha lá. Assim era a matemática que Deus criou no coração dele. Que era o quê? Nós estávamos negativos. Com aquilo que Deus tinha planejado para mim e para você, nós estávamos negativos. Mas quando Jesus morre, com a positividade do amor dele sobre a minha e a sua vida, o que acontece é a graça de Deus, a redenção, a cruz. Amém? É a mesma coisa de você estar lá com a dívida de 200 milhões no banco, e quando você ir olhar lá achando que quitaram a conta, não, tem 200 mil a mais, que é para você poder gastar todo dia. Só que tem um porém: quando você gastar esses 200 mil, no outro dia vai ter mais 200 mil. Porque essa é a graça de Deus para a sua vida. Ela não tem limite. Ela só superfartura por causa do amor de Deus sobre mim e sobre você. Amém? Aleluia. Mas, Jefferson, o que essa graça ela produz sobre a minha vida? Então, eu listei alguns pontos aqui, e eu queria compartilhar com você sobre esses pontos. Amém? Uma das coisas que a graça produz na minha e na sua vida é a salvação. A graça de Deus, ela nos salva. Amém? Querido, quando você entender, lembra que eu falei para você de revelação no começo? Quando você tiver o entendimento da revelação de Deus no seu coração, você vai entender que eu e você, através da nossa justiça, nós estávamos fardados a ir para o inferno. Esse era o meu e o seu destino. Por causa da minha e da sua justiça, pelo aquilo que nós achávamos que era correto, nós estávamos fardados ao inferno. Mas através da graça de Deus, hoje nós temos direito à salvação através dele. Amém? Queria abrir lá em Efésios 2, do 8 ao 9, amém? Para você ver isso comigo. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Amém? Volta o 8, Bruno, por favor. Porque pela graça sou salvo, mediante a fé. E isso não vem de mim nem de você, mas é um dom
de Deus. Então aqui em Efésios nós estamos vendo o quê? Que a fé, que a nossa salvação ela é mediante a fé. Mas aí você pode me perguntar, Jefferson, mas lá em Tiago está dizendo que sem as obras a fé ela é morta, né? E por algum tempo da minha vida eu tive essa pergunta dentro de mim. E aí eu fui numa imersão com o pastor Antônio, e o pastor Aloysio, ele trouxe uma revelação tremenda, irmãos. Que quando eu olho para esse versículo, eu já lembro do outro, e não tem como citar um quando fala do outro. Porque em Tiago está falando que a fé sem as obras são mortas. Sabe por quê, querido? Porque quando você tem fé, e você é gerado da graça de Deus, a obra que acontece não é algo que você faz para alguém ou algo que você vai fazer para ganhar sua salvação, mas é a obra da graça de Deus, a obra de Jesus que é gerada dentro de mim e de você, e aí a minha, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? Então não é a obra de algo que você vai fazer, mas é a obra que é gerada no Espírito. Então digamos que o pastor Antônio, quando estava no mundo, que eu acho que nem teve essa opção, né, pastor? Graças a Deus. Ele ia lá, ele bebia, ia para as baladas, fazia um monte de bagunça. Aí o pastor Antônio aceitou Jesus e continua fazendo a mesma coisa. Essa obra, ela é morta. Mas quando ele vem e tem um novo nascimento em Cristo Jesus, e a vida dele muda totalmente, e as coisas velhas ficam para trás, ele começa a viver as coisas novas de Deus, essa obra é gerada do Espírito. Então a graça de Deus alcançou e houve revelação. Então eu não tenho mudança porque eu preciso fazer algo, mas eu tenho uma mudança porque Jesus já fez algo, e essa mudança vem sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, obrigado. Se a maior bênção, que é a salvação, ela foi recebida de graça, imagina as outras coisas que Cristo tem para mim e para você. Se a nossa salvação, o Senhor ele conquistou através da graça, de graça, por mim e por você. Como o pastor Antônio falou aqui, por que você não seria próspero? Sabe, Jesus ele não só conseguiu o direito à sua salvação, mas ele conseguiu uma herança para você. Por isso que ele ressuscitou. Para te mostrar que a sua vida é para viver uma vida em abundância, de graça, de amor, esperança. Tudo isso através da graça dele. Por que será que o bem mais precioso Deus já te deu, que é a sua salvação, e ele não te daria outra coisa? A Bíblia fala que se o pai que é mau sabe dar boas coisas aos filhos, quem dirá o Pai Celestial não dará boas coisas para a gente? Porque ele é perfeito, porque a vontade dele é perfeita e agradável sobre a minha e a sua vida. Amém? Então, querido, tenha essa revelação no seu coração. Se aquilo que para os homens era impossível, ser salvo, Jesus ele conquistou de graça para mim e para você. Por que as outras coisas nós deveríamos ter que ficar amargurando, brigando? Jesus já conquistou por você, querido. Viva apenas desfrutando daquilo que Cristo conquistou por você. Isso significa ser mais do que vencedor. Quando você desfruta daquilo que você não precisou fazer, mas você apenas desfruta. É como um pai que conquista a herança para os filhos, e aí o filho chega numa casa luxuosa, tudo do bom e do melhor, mas ele não precisou trabalhar para tê-la. Essa é a graça de Deus. É isso que ela produz. Você não precisou fazer nada, mas Jesus já te deu tudo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Aleluia! Mas Jefferson, aonde o Senhor quer me abençoar? Diga para o seu irmão do lado aí, em tudo, irmão. É em tudo. É na sua saúde, na sua família, na sua casa, naqueles que te cercam, no seu trabalho, em tudo.
em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Outra coisa que a graça produz e faz sobre a nossa vida. A graça de Deus, ela nos ensina. Amém? A graça de Deus, ela nos ensina. Ela nos molda. Eu quero ler lá com vocês, Tito 2:11. Amém? Aleluia. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. É só o 11 mesmo, Bruno. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Oi? A segunda parte, né, pastor? Obrigado. Ainda bem que meu pastor está ali. Aleluia. Educando-nos. Eu estava procurando, pastor, onde que estava a parte que estava falando da educação, de educar. Educando-nos que, renegadas a impiedade das paixões e mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Essas palavras difíceis me complicam, mas a gente tem graça. Amém? Alguns dizem que esse negócio de graça vai fazer a gente viver de qualquer maneira. Pelo contrário, ela tem o poder de nos manter em disciplina, porque a graça é o que nos dá poder de viver de forma digna e obediente ao Senhor. Ela nos educa. Amém? Queridos, sabe, a graça de Deus, quando nós temos a revelação dela, ela produz algo em nós. O Senhor, com o amor dele, nos constrange e nos molda. Porque quando eu entendo a graça de Deus e tenho essa revelação no meu coração, eu não preciso fazer as coisas para ganhar minha salvação. Mas eu faço as coisas corretas porque eu já ganhei. Amém? Você pode ter isso no seu coração? Que eu vou fazer aquilo que Deus pediu para que eu faça, não para ganhar algo, mas porque eu já ganhei. Não é uma questão de troca, mas é uma questão de amor. Sabe? É igual você chegar na sua casa, como teve o culto de casais aqui, e você chegar lá e sua esposa fez toda a comida para você, tudo do jeito que você gosta, né? Ontem foi um dia muito especial, mas a gente tivemos essa semana célula e eu vou tentar não chorar, que eu sou muito chorão, né? E o irmão que trouxe o compartilhamento, né? O compartilhamento não, perdão, a dinâmica, né? Depois que nós fomos lá e vimos o pastor Silvio Lacerda, nós aprendemos umas coisas diferentes. E aí, na hora que nós estávamos falando sobre as coisas que nós gostávamos, aí perguntou qual é a comida preferida que você gosta e que você faz. Eu falei, eita, pega, eu não faço comida? Falei, então eu vou falar a comida que minha esposa faz. Falei, ó, eu gosto da linguiça que ela corta com batatinha e faz um molho especial, né? E quando eu acordei hoje, o que tinha? O que tinha, você acha, irmão? Aí você acha que eu dei alguma coisa pra ela? Não, é por amor. Ela falou, aquilo que meu esposo mais gosta, eu quero ver ele tendo prazer de ter. Então não é algo que eu falei, amor, eu vou fazer algo e você faz algo. Ela, opa, meu marido gosta mais disso aqui, então eu vou fazer, porque eu amo ele. Amém? Então é nisso, irmãos, que a graça de Deus nos ensina. É não fazer para receber algo, mas é fazer porque amamos. Amém? Quando você fizer isso, eu tenho certeza que sua vida vai ser muito mais feliz. Amém? Você vai acordar e vai ter a sua comida preferida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Irmãos, mais um ponto
que eu quero compartilhar com você. Amém? A graça de Deus, ela nos sustenta. Amém? 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Ó, já está lá. Obrigado, hein, Bruno? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Então a graça de Deus, ela nos sustenta, irmão. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Todos aqui já ouviu a história de Jacó? Amém? A gente até canta a musiquinha que Jacó segurou o anjo, né? Amém? Mas tem algo que me chama muita atenção nessa passagem. É porque a Bíblia fala, relata, que Jacó ele passou a noite toda lutando com o anjo. Né? E você vê por que ele passou a noite toda lutando com o anjo? Porque ele estava forte, porque ele estava vigoroso, ele ainda tinha forças. Mas quando o anjo toca na perna dele, que ele fica fraco, o que o anjo pergunta para ele? O que quer? O que você quer? Né? Então às vezes a gente acha, não, quando eu estiver bem eu vou para a igreja, quando eu estiver bem eu vou procurar Deus, quando eu estiver forte, vigoroso. Não, querido, o Senhor, Ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, porque quando você se levantar, as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, não tinha homem nenhum que podia fazer isso é só a obra de Jesus. É só a obra de Deus, porque quando o Senhor te pegar fraco, querido, Ele vai te fortalecer tanto, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia! Oh, aleluia! O que vai fazer eu e você superar os desafios é justamente a graça de Deus que está sobre a minha e a sua vida. O que vai fazer nós passarmos pelas dificuldades? Sabe, queridos, ontem eu estava até brincando com a Jaine, porque o Mateus e a Evelyn falaram assim, agora vocês vão lá e conversam, né? E eu falei, e agora, Jaine, que nós conversamos o tempo todo? Vamos falar do que agora? Né? E uma das coisas que eu compartilho muito com ela é o quanto nós crescemos através da graça de Deus. Porque o homem que chegou aqui há uns 4 anos atrás tinha muitas limitações, ainda tenho. Eu e ela ainda temos como casais. Mas o que Deus fez na minha e na vida dela através desta graça, queridos, mudou a minha casa. Eu estava conversando com meu pai essa semana e eu falei para ele, pai, uma das coisas que eu tenho orgulho é de saber que cada um de vocês aqui ouviram a palavra de Deus. Cada um de vocês ouviu o evangelho da graça, o amor de Deus, aquilo que Deus queria para vocês. E eu sou muito grato a Deus por Ele ter usado a minha vida para fazer isso. Amém, queridos? Então Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele quer te usar. Amém? Só deixe essa graça te alimentar. Porque quando você tem revelação, a sua vida não consegue ser mais a mesma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quarto, a graça de Deus, ela nos fortalece. 2 Timóteo 2:1, por favor. Aleluia. Tu, pois, filho meu, fortificar-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Diga ao fraco, sou forte. É isso que Jesus quer que eu e você viva, querido. Que quando nós estejamos fracos, nós procuramos essa graça, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos dá alimento. É essa graça que traz vida no meu e no seu coração, para que eu e você podemos desfrutar do melhor de Deus. Que nós podemos nos fortalecer
cada dia mais nessa graça do Senhor. Amém? Jefferson, mas por que você fala tanto, está falando tanto de graça, graça, graça? Porque a própria graça é o Cristo, o próprio Jesus, que morreu no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de falar do amor dele aqui, ó. Quando você sai aqui de um culto como esse, querido, você tem a oportunidade de falar desse amor, sabe? Muitas das vezes eu e você viemos para o culto falando, hoje é o dia, hoje é o dia de jogar a partida final. Não, querido, deixa eu falar algo para você. Todo domingo, todo culto, toda célula que você vem, todo curso, é o dia do seu treinamento. É o dia que você está se treinando. Sabe, que você está sendo treinado, que você está sendo fortalecido para quando você chegar na sua empresa, para quando você chegar na sua escola, para quando você chegar lá no ônibus, você poder jogar a partida final, porque é esse momento que você vai jogar o jogo da vida, onde você vai ministrar esse amor, é onde você vai ter a oportunidade de falar dessa graça. Amém? Então não venha para o culto com a mentalidade, hoje é um dia muito poderoso, irmão, mas de nós sermos treinados para poder ouvir essa palavra e depois compartilhar com as pessoas e falar, a graça de Deus é muito poderosa. Amém? Aleluia! Oh, aleluia! Querido, não perca a oportunidade. Quantas pessoas passam por você por dia? Com quantas pessoas você conversa? Ontem minha filha me surpreendeu, porque nós fomos comer um lanche depois do culto de casais, e aí a atendente chegou e falou, vocês querem o quê, tal? O Malu pegou assim por trás da Jaine e falou, aí eu falei, o que ela falou pra você, moça? Ela falou que Jesus me ama. Irmãos, é isso que Deus quer que nós façamos. A gente foi pra Goiânia lá, a Milena também faz muito isso. Nós ia lá no posto de gasolina, a Milena, moço, o maior combustível é Jesus. Aí chegou na pizzaria, moço, a melhor comida é Jesus. Querido, aqui é o momento de nós nos alimentar, de nos fortalecer. Mas o momento de você fazer aquilo que Deus te chamou é quando nós saímos daqui. Você está sendo treinado, você está sendo ministrado, você está ouvindo o amor e a graça de Deus, para quando você chegar lá, você só apenas lançar a palavra que você ouviu, lançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Como diz o Mateus aqui semana passada, um velhinho cego ministrou para o Kids. E porque você que enxerga bem, anda bem, fala bem, tem tudo que Deus te deu, você não pode falar do amor de Deus? Se fortaleça nele. Amém? Quinto, a graça de Deus, ela nos justifica. Pela graça nós somos justificados. É quando Deus olha para você, Ele não vê mais a Sueli, não vê mais o Diego, mas vê Jesus. Isso é justificação. Imagine você que alguém matou alguém aí e foi preso. E aí essa pessoa saiu, pagou por toda a fiança, né, passou tudo que tinha que passar lá, os tempos, e essa pessoa saiu da prisão, mas ela não deixou de ser um assassino, não é verdade? Mas agora você imagine a mesma pessoa, ela morreu e nasceu novamente. Ela não vai mais ser um assassino, porque ela morreu. Não existe mais aquela pessoa, é uma nova. Então isso é a justificação de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Através do quê? Através do sacrifício de Cristo. Eu e você nascemos de novo. E essa graça, ela é a que nos justifica. Amém? Quero ler com você 2 Coríntios 9 até o 8. Tem outra versão? E Deus é poderoso para fazer milagres. Tem um assim? Se não tiver, a gente lê essa mesmo.
E Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário a vocês, transborde em toda boa obra. Próximo. É só até ali mesmo. Amém? Obrigado. Então Deus, Ele é poderoso para fazer a graça dele abundar sobre a minha e a sua vida. Aleluia! E nós somos justificados por esta graça, porque Deus é poderoso. Amém? Lá em Romanos 3:24 está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo. Amém? Eu pulei um versículo, mas amém. Nós sendo justificados. De quê? Gratuitamente. Por meio da... Tem verdade maior que essa, querido? Por isso que o tema é simplicidade do evangelho, da graça. É simples. Nós não precisamos inventar algo. É algo que Deus preparou para mim, para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora sim, é o versículo que eu li antes. Me perdoe, irmãos. A graça, ela aumenta a generosidade. Agora sim, 2 Coríntios 9:8. Obrigado, Bruno. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então eu e vocês fomos chamados, queridos, para transbordar. Porque quando nós entendemos, amém, irmãos? Quando nós entendemos a revelação dessa graça no nosso coração, a generosidade ela já vem. Nós não temos dificuldade em ser generoso com os irmãos. Nós não temos dificuldade em compartilhar aquilo que Deus nos deu com os irmãos. Porque a generosidade é algo que é lançada do coração de Deus para o nosso. Então, quando nós começamos a viver baseado nessa graça, a vida de Deus ela é gerada dentro de nós. E a generosidade do Senhor, ela esplandece dentro de nós. Amém? Então, quando nós temos essa revelação, nós não temos dificuldades de ser generosos, um para com os outros, com a igreja, com o ministério que servimos. Então, não temos o coração preso no dinheiro, naquilo que nós temos, nos bens materiais. Mas nós desfrutamos do amor e da graça de Deus, que é generoso. Amém? Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira santa com os meninos. Até estava falando com o pastor um pouco antes do culto. Eu já perguntei para alguns irmãos. Falei assim, se o irmão me abençoar aqui, você acha que você vai receber algo no céu? Não entendeu? Se caso o Jefão me abençoar, me dar um presente, ele vai receber o galardão dele lá no céu? Ele vai receber aqui na terra. Agora, as vidas que ele ganha para Jesus, aquilo que ele faz para o reino de Deus, é acrescentar o galardão dele lá no céu. Porque Deus ele é justo. E tudo aquilo que fizer, o Senhor vai retribuir sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você feche seus olhos, levante sua mão para o céu e fala: Senhor, através dessa revelação da graça de Deus sobre a minha vida, eu quero ter um coração mais generoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sétimo,
a graça de Deus age por meio de nós. 1 Coríntios 15, 10. Amém? Eu queria pedir para a equipe de louvor, se vocês puderem me ajudar já, amém, irmãos? Nós vamos ter um momento muito poderoso, amém? Você veio aqui nesse culto, você já sentiu desde o início a presença de Deus aqui, não já? Amém? E aí eu creio que você vai sair daqui transbordando mais, amém? Porque a presença de Deus, ela não é algo que vai começar e vai acabar, mas é algo que vai transbordar, só vai aumentar, só vai acrescentar, amém? Você crê nisso? Aleluia!